Ahm, Bem, já não me lembro como é que isto se faz, eu não faço isto há bué de tempo. Mas, ok. Vamos. Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio da Save. E quando eu digo mais um, eu quero dizer o único no último mês e meio, porque eu baldei-me completamente. Mas eu queria só dar um contexto para isto muito rápido, antes de começarmos a falar com a Sofia, que é para vocês não pensarem que eu me esqueci que tinha-me comprometido a fazer uma cena. Basicamente, o que aconteceu? Na última vez que eu gravei o podcast, eu já gravei com a Sofia, há cerca de um mês atrás. E nós estávamos todas contentes a falar e tal, durante tipo 1h10. E a conversa por acaso foi bué da fixe. E mal eu acabo de gravar, eu reparei que eu nunca gravei a voz dela. Tipo, não gravei qualquer tipo de faixa de som do lado da Sofia. E eu acho que foi tipo um bug do programa. Ou sei lá, eu não sei, eu não vou culpar isto em nada, mas já correu mal e eu entrei numa espiral e depois pensei, vou desistir do podcast para sempre, nunca mais vou fazer podcast. Ai, que horror! Eu fiquei mesmo mal, fiquei mesmo triste. A minha mãe teve-me confortar, tipo, tive dias mesmo tristes, porque eu estava tipo, não, é que eu não falhei só comigo, eu falhei com os meus amigos da internet, eu falhei com a Sofia, tipo, isso é que me estava a magoar mais o coração. Não, mas isso é tipo praxe dos episódios. Opa, tem que acontecer sim, num, pelo menos. Eu não estava à espera que acontecesse tão no início, ainda por cima eu estava mesmo motivada e é a primeira vez que eu estava a gravar com um convidado, então, matou-me isso. Então eu tive que tirar como é que se diz? Um sabático, é assim que se diz? Não sei. Sim, tiraste um mês sabático. Um mês sabático do podcast que eu não estava a aguentar a dor. Mas a Sofia foi bué fixe e disse que não se importava de fazer conversa comigo e nós temos uma sorte de que a Sofia tem short-term memory, então não se lembra nada do que disse na última vez, o que é fixe, porque agora podemos repetir as perguntas todas e vai ser só mais ou menos genuíno. Portanto, isso aconteceu, por isso é que eu não vos trouxe convidado no dia 1 de novembro, como era suposto. Mas pronto, estamos aqui outra vez, a Sofia não se lembra de nada do que disse, portanto está tudo ok. Agora, para contextualizar-vos de como isto vai mais ou menos funcionar, e vou repetir também à Sofia, isto está dividido em 5 tipos de perguntas diferentes. Temos um bocadinho de perguntas pessoais, perguntas que já me fizeram a mim e que eu gostava que a Sofia também respondesse, alguns conselhos e dicas, e isto também tem perguntas que vocês deixaram no meu Insta para a Sofia responder, e esta parte dos conselhos e dicas está mais relacionada com finanças. Depois temos umas perguntas de opinião e a pergunta final. Espero que não te lembres, Sofia, porque eu acho que esta pergunta é fixe. Acho que tenho uma ideia, sim. Não estou completamente esquecida, não é? Ok. Mas pronto, isso é fixe porque vais fomentando uma resposta. Epá, é que a última conversa foi mesmo fixe porque eu adorei todas as respostas que tu deste. Eu estava tipo, eu adorei mesmo a conversa, mas eu acho que vai ser fixe outra vez. Vamos ver. Sem expectativa. É isso. Desde que fique gravado, para mim já está top. Mas pronto. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, da mesma pergunta que deixaram no Insta, é muito simples, é só para contar-nos um pouquinho, contares-nos desculpa, um pouquinho do teu background em termos de formação e coisas que achas que foram relevantes para chegares aqui hoje. Aqui, ou seja, tipo, o trabalho que tu tens, o podcast que tu tens, como interpretares melhor. Então, eu tirei a licenciatura no Porto, nas Belas Artes, em Design de Comunicação, e depois fui para a ESAD. Óbvio que nunca é assim tão seguido como parece quando dizemos assim. Sim, fiz o secundário em Vila Real, obviamente, que é de onde eu sou. Eu acho que... Eu acho que te falei disso a outra vez, eu não me lembro mesmo. Mas eu também não me lembro de grande parte porque eu fiquei com trauma. E o teu corpo bloqueou. Bloqueou completamente. Eu acho que o que eu faço agora, o facto de ter ido para as Belas Artes e ter ido para a ESAD, fez-me perceber que as escolas têm muito impacto na tua confiança como designer. E isto é uma sensação muito presente nas pessoas com quem eu falo das Belas Artes, e não é culpa da escola, obviamente, há de ser qualquer coisa ali, um conjunto de fatores. Sim, mas realmente é uma coisa bastante comum, porque eu também tenho ideia das pessoas de Belas Artes que eu conheço terem mais ou menos esse feeling, portanto, claramente há aí alguma coisa. Tu não te sentes propriamente muito confiante no fim, sentes-te um bocado derrotado. Yeah. Então, e a ESAD é um bocado o oposto. Qualquer coisa que os alunos fazem, eles fazem uma exposição,
são muito de aplaudir tudo o que os alunos fazem, não é? Enquanto nas Belas Artes é muito mais crítico e tu desenvolves uma autocrítica muito mordaz até. E acho que isso criou a pessoa que eu sou como designer e fez com que a questão da confiança e dos medos e tudo isso estivesse sempre muito presente no meu percurso. E quando comecei a trabalhar por conta própria, e óbvio que tinha milhões de medos, isso veio muito ao de cima. Quando comecei depois a partilhar esses assuntos ligados aos orçamentos e tudo isso, acabou por fazer sentido, não é? São peças que encaixam, mas não sei exatamente, é uma interpretação que se faz agora, passado algum tempo, não é? Não sei até que ponto é que será mesmo assim. Yeah. Mas é isso que tu falaste, tipo, eu também, eu andei na ESAD, mas não andei na ESAD de Matosinhos, andei na ESAD das Caldas, e isso foi uma cena que eu sempre senti em relação ao meu trabalho, foi mesmo confiança, porque eu acho que uma coisa que é boa trabalhada é tipo own what you do, estás a ver? Tipo, não importa se está bom, se está mal, se estiver mal depois eventualmente vais acabar por melhorar, porque há mecanismos para isso, enquanto que eu tenho pessoal, tipo amigos meus do secundário que foram para Belas Artes e que acabaram por desistir porque o curso era tão rígido que eles sentiam-se, vou mesmo dizer isto, tipo, sentiam-se uma merda autêntica porque os professores os faziam sentir assim, estás a ver? Tipo, eu não tenho conhecimento de causa, só tenho tipo por contacto com pessoas, mas isso é mesmo bem importante, tipo, na nossa formação, é mesmo ter alguém que nos assegure, mesmo que as nossas coisas não sejam boas, que eventualmente podem ser se trabalharmos nelas, e isso é uma cena que molda bem as pessoas e depois causa problemas e depois as pessoas têm que ir para o psicólogo. Não sei, tipo, estou só a dizer. Essa espiral. Yeah. Mas pronto. Mas eu acho que nem eram propriamente os professores. Não te consigo dizer, tipo, achas que era tipo a vibe? Não sei, acho que é um conjunto de fatores que está ali. Não sei mesmo apontar, mas é uma sensação geral, tanto em design como em artes plásticas. Ok. Muito bem. A próxima pergunta que eu tenho é: de onde é que surgiu o fazer para si assim? Foi de uma necessidade tua ou uma necessidade das pessoas à tua volta? Pode ser uma combinação das duas também. Bem, eu queria experimentar fazer um podcast. Já andava com essa ideia há muito tempo, aliás, anterior a qualquer coisa que eu tivesse posto no Instagram. O que eu queria era fazer um podcast. E no início eu até escrevia imensos guiões e demorava imenso a gravar e tudo, era muito mais perfeccionista. Eu se calhar também precisava de um bocado disso. E depois o que resultou para mim foi, decidi que ia ser semanal a última temporada, e isso deu cabo de qualquer perfeccionismo que pudesse existir, porque não tens tempo para isso, tem que sair e tem que sair, mesmo assim com algumas falhas, mas o formato do podcast atraía-me porque não tinha vídeo, era relativamente simples, não é? Eu até gravava com o telemóvel os primeiros episódios, por isso não tinha assim muitos obstáculos para começares. Sim. E acabou por ser uma experiência bastante boa, porque aprendi bastante sobre, sei lá, não sabia editar nada sequer. Eu tive edição de vídeo na universidade, mas não era uma coisa que eu gostasse particularmente, portanto, lá está, a memória seletiva tratou de apagar tudo, mas o podcast acaba por ser diferente, não é? E também começas a ouvir podcasts que gostas, começas a ter outras inspirações, e agora estou a pensar na 3ª temporada e quero fazer uma coisa completamente diferente. Vai ser bom, vamos ver. Né? Para o ano, mas só no verão, certamente. Eu adoro as pessoas que conseguem planear no futuro. Tipo, eu adorava conseguir planear no futuro. Tipo, se eu tivesse que planear uma coisa para o próximo verão, esquece. Eu panicava completamente. Mas sabes que isso vai acontecendo, eventualmente. Porque a vida vai ficando mais estável, não é? E tu vais conseguindo fazer esses planos. Porque, sei lá, uns anos eu também não conseguia. Porque é impossível de saberes onde é que vais estar daqui a um ano sequer. Mas depois acabas por conseguir, aos poucos, ir fazendo pequenos planos. Sim, faz sentido. E achas que, tipo,
o teu podcast, logo desde o início, tipo, começaste a conseguir chegar ao tipo de público, tipo, pessoas que precisavam realmente de saber de ajuda nesses campos? Tipo, como é que foi a recepção do teu podcast no início? Ou começaste depois de já ter a noção que era preciso algo nesse sentido? Como é que foi? No início, como eu já tinha, entretanto, uma muito, muito, muito pequenina audiência no Instagram, acabou por ser as mesmas pessoas. O que aconteceu comigo foi que eu achava mesmo que o meu público iam ser estudantes, sobretudo, e estava redondamente enganada, porque os estudantes ainda não estão no momento de se preocuparem com os orçamentos e com a contabilidade e assim, ainda não têm essa... não sofreram nada disso na pele. Isso então, é verdade. Então acaba por não parecer tão importante, é uma coisa muito abstrata. E até eu costumo responder isso quando me perguntam se devíamos ter mais contabilidade nas universidades, não é? Eu acho que não ia resultar nada, era só tipo, as pessoas só querem passar à cadeira e depois esquecem. É um bocado. Mas com o podcast acabei por chegar assim a um núcleo mais pequenino dentro, porque o Instagram chega a mais gente, mas o podcast acaba por ser as pessoas que realmente estão a prestar atenção naquele momento, e isso é muito gratificante, não é? Porque sabes que estar ali alguém a ouvir-te durante 20 minutos, meia hora, tem outro valor do que alguém te deixar um like numa imagem. Isso é verdade. Eu às vezes, tipo, eu só penso, se 5 pessoas ouvirem isto, é top. Imagina 5 pessoas aqui à nossa volta a ouvir-nos. É mesmo gratificante. Acaba por ter outro valor, não é? Yeah. É verdade. Muito bem. Uma pergunta, isto é uma pergunta mega abrangente, mas que eu já tinha aqui, que eu já te fiz outra vez e tu não gostaste muito dela, mas eu vou-te fazer a mesma. É muito simples. Porquê design? E super abstrato também. Não me lembro de não gostar dessa pergunta. Acho que só achei que a minha resposta não é propriamente muito entusiasta, é assim um bocado mais realista, tipo, um encolher de ombros, não é? Porque é um bocado por exclusão de partes, não é? Quando eu estava no secundário eu sentia que havia ali 3 caminhos possíveis, que é tu vais para a arquitetura, ou vais para uma coisa mais artes plásticas, ou ficas a meio, e foi um bocado isso que eu fiz, não é? Eu sei que não é assim tão linear, mas quando estamos no secundário parece-nos um bocado mais linear. Sim, parece porque tipo, nós não somos muito ensinados o que é que podemos vir a fazer com o curso de artes, estás a ver? Então acaba por ser tipo, I guess que vou para design e depois logo se vê. Isso é sim, e dentro do design depois escolhes aquela questão se é mais tridimensional, se é mais gráfico. Então por mim foi mais ir excluindo aquilo que eu não queria fazer, até na licenciatura, não é? Percebi que vídeo não era muito para mim, multimédia não era muito para mim, então vais tirando as partes que não estão a funcionar tão bem e no fim ficas com o que sobra. Exato. Daí não ser assim uma resposta muito inspiradora, mas acho que é realista, não é? Claro, eu também, para comigo foi exatamente a mesma coisa. Cheguei a ler assim o segundo e pensei, pode ser design, depois logo se vê. E pronto, foi isso, literalmente. Mas eu acho que isso é o caso de boa gente também. Portanto, e o design permite isso, não é? Porque tu tens designers que depois acabam o curso e vão escrever, há outros que vão trabalhar em marketing, há outros que vão trabalhar realmente em design gráfico, ou fazem livros, ou trabalham só para a cultura. Então tu tens aqui esta variedade de caminhos que acaba por ser até reconfortante de saberes que estares a escolher design abre-te mais caminhos a seguir em vez de estar a fechar. Até porque tipo de curso de design, uma cena que eu sinto é que ajuda bué a ensinar-te a ver coisas e a interpretar coisas no geral e só a abrir a cabeça. Não sei, mesmo que acabes por não gostar do curso em si, eu acho que é um curso que abre bué caminhos nesse sentido mesmo. Tipo, já fiz um curso de design, agora posso fazer qualquer coisa. Não posso ser médico, mas sei lá, não sei. Sinto que é um curso fixe nesse sentido. Eu tirei design gráfico, foi um bocado mais específico, mas muito bem. Eu agora, esta próxima pergunta, eu lembro-me da resposta e por causa da tua resposta, logo a seguir fui instalar, que é algo nada a ver com design, mas que tu adoras fazer e que assim nem tanta gente saiba. É os Sims. É os Sims, sim.
E tu E quando disseste falámos, isso. eu não sei se já era gratuito quando Não, falámos. não era. Não. Eu fiquei à espera e no outro dia estava sentada ali e lembrei-me: espera aí, a Sofia disse-me que isto ia ser grátis e fui ver e já estava grátis e eu instalei e tive muito Sim. tempo a criar um Sims e fiquei muito contente. Fiquei muito contente. É, eu jogo Sims há muitos anos. Fiz. E por acaso agora como é gratuito, eu fiquei a pensar, eles deviam dar um desconto às pessoas que compraram o jogo para compensar. É mesmo. Mas isso não aconteceu. Mas Mas não tu faz mal. tens Por acaso falei, expansões e assim? tenho, claro que tenho expansões. Tipo, tenho Top. tenho adquirido. Quais é que tens? Tipo, há quem compre, se calhar, se tu vais fazer uma compra para ti, compras roupa, eu compro expansões dos Sims. Isso é mesmo fixe. Ainda tenho algumas, porque eu já jogo há vários anos, né? O 4 saiu, sei lá, 2013, em pai. 2013 ou 14, portanto Yeah. já são muitos anos de Sims 4, são muitas expansões e ao longo dos anos depois eles fazem imensos descontos, Yeah. não é? Quando vês que está a custar tipo O que é que tu 20 podes euros fazer uma quanto a isso? expansão, não é? O que é que podes fazer contra isso? Yeah. Mas olha, mas por acaso uma cena que eu não sabia, tipo, não estava a par, era que as expansões eram tão caras. Tipo, tens expansões a 40 euros e eu achava que isso era o preço do jogo antes. Não era para aí 40 euros o jogo? Sim, quando eles lançam as novas custam tipo 49 ou É mesmo 39. bué caro. Mas nunca vale a pena comprar sem ser em desconto. Ouviram, Fica a malta? dica. Tipo, Se quiserem da comprar Sofia. jogos dos Sims, é Black Friday e eles fazem muitos descontos ao longo do ano. Por Top. isso não vale a pena comprar sem ser nessas alturas. Pronto, fica aqui a dica. Obrigado por terem assistido este episódio. Instalem os Sims 4 Instalem os gratuitos. Sims, yeah. Aproveitem que está grátis. Top. Pronto, agora já passámos as perguntas pessoais. Entramos para as perguntas que me fizeram a mim que eu te quero fazer a ti. E a primeira é: preferes trabalhar em regime de freelance ou para uma empresa? E eu lembro-me bem desta pergunta porque tu entraste em aspectos não só pessoais, mas também financeiros. E eu acho que foi uma resposta fixe que tu deste aqui. Não sei se consegues reformular mais ou menos, Não sei. mas naturalmente, muito naturalmente. Ok. Tenho certeza que te disse que nunca trabalhei num ambiente de empresa de design. Não é? Sim. Eu já trabalhei, neste caso, num hotel e foi a única altura em que trabalhei por conta de outrem, mas de resto nunca trabalhei por conta própria. Isso, claro, que influencia bastante a minha resposta. E nem consigo pensar a minha vida de outra forma, na verdade. Não consigo, sabes? Yeah. É mesmo... Sei lá, quando penso no meu dia-a-dia e aquela coisa que tu podes fazer, que é aquele teste da segunda-feira, não é? Quanta vontade é que tens que ir trabalhar à segunda-feira. Eu nem sequer consigo imaginar como é que seria trabalhar para outra pessoa. Porque não sei como é que isso ia ter impacto na minha motivação, não sei, não faço ideia. Tipo, ter aquela obrigatoriedade de ter que ir de segunda à sexta, das 9 Sim. às 6. Eu não sei o que é isso, não é? Eu posso tirar uma quarta-feira, como fiz esta semana, e não ir, embora às vezes não corra assim tão bem, mas por isso eu tenho que sempre preferir, não propriamente como freelancer, eu acho que acabas por perceber que tens que... A vida de freelancer e a vida de trabalhar por conta própria tem pequenas nuances diferentes, não é? E tu podes querer trabalhar como equipa e não estar tão sozinho, não estar tão... és tu e o computador em Sim, casa, mas definitivamente trabalhar por conta própria, não é? É um ponto sem retorno. Não me lembro o que é que tu disse sobre as questões financeiras. Tu estavas-me a dizer... não, acho que fui eu até que meti o assunto, porque estava-te a perguntar em termos de segurança financeira. Por um lado, se trabalhamos com uma empresa, temos a certeza que recebemos sempre o salário, enquanto que trabalhando como freelancer, a menos que já tenhamos tipo clientes e a nossa vida toda estruturada, tipo clientes certos, pode dar um bocado de medo. Isto eu estava a dizer porque eu trabalho das duas formas, ou seja, eu trabalho para uma empresa e também trabalho como freelancer. E eu adoraria conseguir trabalhar só como freelancer, mas eu nem sequer sei tipo como encontrar clientes fixos, de modo a poder-me sustentar dessa forma. É um bocado assustador dar esse passo, era nesse sentido que eu estava a falar. Mas que era uma Sim. cena que eu adorava, mas só que no início vai ser sempre complicado, estás a ver? Sempre uma cena que tu ou fazes quando ou estás a viver na casa dos pais e podes fazê-lo porque não pagas contas, ou não sei, tem que ser na fase da vida certa para começar a fazer isso. Acho que foi um bocado por aí que nós entramos.
Sim, e para quem, como tu acumulas duas coisas, não é? Tens aí uma rede de segurança, no fundo, que te pode ir segurando enquanto não tens não consegues dar esse salto. E é bastante assustador, sim, até porque não demora um mês, não demora 2 meses, Pois. demora se calhar 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 2 anos, a conseguires ter essa estabilidade. E isso faz com que tenhas que estar nessa posição de algum privilégio, no fundo, não é? De poder estar a errar ou a tentar durante algum tempo sem essa rede de segurança. A tal questão de viver em casa dos pais ou seja o que for. O que acontece é que, a nível de segurança financeira, e imagino que tenha sido parte disso que eu te disse outra vez, é que quando trabalhamos por conta de outrem, aliás, vou reformular porque mais vale falar de trabalhar por conta própria. Quando trabalhamos por conta própria, acabamos por ser obrigados a gerir muito melhor o nosso dinheiro. E somos obrigados a aprender muito mais sobre contabilidade, sobre dinheiro, sobre o que fazer com ele, como o guardar, o que gastar, o que não gastar, todas essas coisas, não é? Porque essa falta de rede de segurança obriga-nos a ser mais conscientes e mais adultos com o dinheiro do que quando trabalhamos por conta de outrem, e podemos dar ao luxo de não pensar muito nisso, porque no dia 5 vamos receber novamente e volta tudo ao início e a conta pode ir a zeros e temos essa... por isso não sei exatamente o que é que será mais seguro, porque se estiveres nessa roda de ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar, não tens propriamente segurança financeira, é uma ilusão, Sim, não é? Verdade. Porque se acontece qualquer coisa, ou se és despedida ou assim, é uma rede que afinal não estava lá e tu achavas que sim. Isso também é verdade. E por isso é que eu tenho de ter os dois. Se caso aconteça alguma coisa. Mas é uma boa resposta. Mas realmente é uma cena... Ai, sei lá, eu odeio ter que trabalhar para ter dinheiro, pá. Odeio, tipo, era tão mais fácil se pudéssemos, imagina, toda a gente uma vez por mês tinha tipo, estás a ver no Mario quando turururu, e tipo, sobes tipo, ganhas uma vida, uma cena assim, tipo, ganhávamos todos um bocadinho que é para poder viver sem ter que trabalhar. Mas obrigado pela tua resposta. Próxima pergunta, que também me fizeram a mim: como ter inspiração? Onde a arranjas? / se tens alguém assim específico que te inspire. Como é que tu normalmente fazes? Bem, os nossos trabalhos começam sempre no Pinterest, não é? É verdade. Mesmo que se calhar não vais passar lá depois muito tempo e vais passar para o Behance e vais passar para outros sítios, mas o Pinterest é o que aparece logo e é importante lá ir ver o que é que se passa, não é? Mas eu tento sempre fazer esboçar algumas ideias sem saber ainda o que é que existe. E depois ir ver o que é que está a acontecer em relação a marcas semelhantes ou assim. Acho que acontece muito no gráfico, tu sentires que estás a ter ideias muito óbvias e depois até vais procurar no Google e percebes que aquilo está validado, não é? Que há realmente já há assim umas quantas imagens desse género. Sim. E para mim o que tem resultado mesmo bem e que eu tenho percebido que o trabalho avança super rápido é falar com outras pessoas, não é? Neste caso falar com as outras pessoas que estão a trabalhar comigo, e isso é tipo assim uma catapulta no trabalho, porque alguém vai sugerindo agora o que é que achas de fazermos assim, e depois contrapões, e esse ping-pong de ideias acaba por criar o trabalho final e tu nem sabes quem é o autor de uma coisa ou de outra, fica tudo misturado. Em termos de inspiração, portanto, voltando um bocadinho atrás, não é? Porque aí já é parte do processo criativo, de estares aí a fazer crescer qualquer coisa, a ideia, mas para teres a ideia inicial, eu começo por aí, tentar escrever ou esboçar algumas ideias sem nenhuma interferência externa. Mas foi nesta resposta que eu te falei do livro. Foi, sim, senhora. Foi. Pronto. E agora estou em casa, portanto eu posso mostrar o livro. O Se livro quiseres. mesmo, a sério. Eu vou lá buscar, peraí. Ok, força. Entretanto, eu vou enchendo tempo aqui enquanto a Sofia vai buscar o seu livro. Ela falou-me deste livro no último episódio, mas só que não o tinha para me mostrar.
O que é bué fixe, porque agora temos aqui o livro em primeira pessoa. E agora a Sofia vai voltar a colocar os fones e nós vamos poder ver o livro que ela tanto fala. Olá. Que é este, que é um bocado grosso. Jesus, é Podes ver. gigante. E eu da outra vez mostrei-te um parecido, Sim, era que um amarelo. também era acho dele, eu. que era amarelo e era mais pequeno. Mas este é um bocado a mesma coisa. Ele tem textos e tem imagens várias e sei lá, Bom, coisas muito aleatórias. E está organizado por temas que vão desde coisas tipo cores, ferramentas, aprender, barulho, portanto, uma série de coisas. E dentro desse tema tens ilustrações, tens coisas gráficas, tens muita coisa lá misturada. ou seja, é um livro gigante de inspirações. É um livro gigante de inspirações, sim. Top. Ele é do Alan Fletcher. E o Alan Fletcher tem muitos livros deste género. Tem pelo menos uns 3 ou 4 que são assim só mixórdias de coisas gráficas e tem a ver com percepção e com a maneira como com iconografia também, muitas vezes. E este livro, eu usava muito este livro na universidade, quando precisava de fazer uma espécie de um reset, não é? Uhum. De pensar de forma diferente nos trabalhos. E como é que se depois chama no o dia a livro dia mesmo? chama-se The Art of Looking Sideways. Ok, fica a ponte, malta. Sim. Fixe. Eu não sei, eu há bocado ia te dizer uma cena que eu não sei se tu conheces, porque estavas a falar no Pinterest, mas eu uso uma espécie de... Eu não sei o que é que o Pinterest é considerado, tipo, se é um motor de busca de imagens, não sei. Mas pronto, eu uso outro, que é mesmo fixe, que se chama Savvy. Já ouviste falar? Não? Aproveito para vos contar também a vocês, amigos. Basicamente o Savvy é uma espécie de Pinterest. O conceito é basicamente o mesmo. Vocês têm boards, têm um feed com ideias, imagens. Só que o Savvy também é uma extensão de browser. Então o que acontece? Se forem pessoas que navegam bem na net, uma cena incrível é que sempre que vocês fazem over com o rato por cima de qualquer imagem, de qualquer site da internet, aparece-vos o ícone do Savvy para guardarem a imagem nos vossos boards. Ou seja, é um Pinterest que não abrange só o Pinterest, abrange toda a internet. Mas o E quando Pinterest você- também dá para isso, sabes? Ah, Originalmente, Mas também aliás, tens o iconezinho tens um botão de pin. na web mesmo? No browser podes pôr o botãozinho de pin. Ele Que originalmente cena, não era para fazia isso ideia. que ele servia só. Era tipo, é mesmo um board com pins. Então tu Yeah. fazias os teus pins na internet e podes pô-los, fazer upload também deles se quiseres. Eventualmente transforma-se mais numa rede social nesse sentido, Pois, as pessoas exato. Eu não fazerem fazia ideia upload. que estava para fazer. Mas ele dá para fazer o pin. Ok, e uma As cena coisas- fixe também que o Savvy tem é que imagina, quando fazes uma pesquisa de imagem, imagina que tu queres pesquisar tipo Swiss Graphic Posters e tu começas a escrever Swiss e cada letra que tu escreves na pesquisa, o Savvy vai gerando imagens para aquilo que tu achas, para aquilo que ele acha que tu estás a pesquisar. Ou seja, enquanto tu tentas fazer uma pesquisa de uma coisa específica, começas a receber inspirações de coisas aleatórias, podem ter ou não a ver com aquilo que estás a pesquisar, ou seja, acabas por ver mais do que aquilo que estás à procura, o que também pode ser fixe, Sim. porque é sempre um bocado inesperado as imagens que ele te apresenta. Mas é fixe. E pronto, ele vai à net toda buscar essas imagens. O Pinterest tem um problema que é primeiro está sempre a mostrar as mesmas imagens. Se Sim. fores lá recorrentemente é muito repetitivo. É verdade. O algoritmo vai sempre privilegiar as mesmas coisas e depois aparecem lá coisas no meio que são mesmo muito nada a ver no mau sentido. Tipo, uma noiva, uma coisa assim. E tu estás à procura de uma coisa específica e como há tanta gente a usar o Pinterest para esse tipo de coisas, não é? Tipo o álbum do casamento, o álbum da minha casa e coisas assim. Acaba por interferir e então o que estás a falar acaba por ser uma vantagem, é ser uma ferramenta mais direcionada para trabalho criativo. Yeah. Mas isso é bem verdade do Pinterest, porque imagina, eu tive o meu baile de finalistas do 12º ano há cerca de 5 anos e às vezes ainda me aparecem penteados para o baile no meio das minhas cenas. Yeah. Isso é bem verdade. O Pinterest é um bocado maluco nesse sentido. Amálgama, é, sim. Yeah. Mas pronto, muito bem. Eu não sei se queres, já tínhamos acabado, é que agora falámos tanto que não me lembro se acabamos. Sim, devemos ter acho acabado, que, né? acho que respondemos, sim.
Top. Agora entramos nas perguntas. Estas perguntas foi tudo pessoal que me deixou no Insta, que são as tais conselhos e dicas mais relacionadas com finanças. E a primeira é a seguinte: se pudesse eleger assim uma dica relativamente à orçamentação, uma dica de ouro, qual seria? Que é a parte que a memória de curto prazo não ajuda nada. Eu queria que fosse a mesma, mas não faço ideia se vai ser. Não faz mal, não faz mal. Mas acho que, e pensando no curso da Oficina dos Orçamentos, a parte mais importante mesmo é nós encontrarmos o nosso valor de referência. E naquele caso será mais o valor de referência por hora, porque acho que é mais fácil de trabalhar, mas nós termos uma noção de qual é que é o nosso valor de referência mínimo. Ou seja, qual é que é aquele valor a partir do qual, se nós descermos, estamos a perder dinheiro, não é? Ou o trabalho não compensa, assim, uma linguagem mais fácil. Sim. E que vai incluir nós termos o dinheiro suficiente para pagar todas as nossas despesas e termos o nosso salário, vai incluir a parte dos impostos e vai incluir uma margem de lucro também, que é uma margem que serve de segurança, serve para nós crescermos o nosso negócio, serve para variadas coisas, e nós temos essa noção. Exatamente. Não, isso é no meu salário. A margem de lucro é mais tipo a margem de lucro é mais dinheiro do negócio, não é? Não é aquele dinheiro que tu usas para comprar um computador ou pagar um seguro ou uma coisa assim do género. Mas porque muitas vezes o que acontece, ainda esta semana recebi uma mensagem dessas e que são muito difíceis de responder, que é: tenho este trabalho, quanto é que achas que cobre? Isso é muito difícil de responder, é mesmo muito, muito difícil, porque o que nós temos que tentar perceber é que o nosso preço é pessoal e mesmo que tenhamos, claro que estamos inseridos no mercado, claro que temos concorrência e interessa saber quanto é que a concorrência está a cobrar, embora não seja assim tão fácil quanto isso, mas conseguimos fazer pesquisas e perceber, mas o nosso preço é pessoal e ele tem que ser sustentável para aquilo que nós queremos construir e para aquilo que nós queremos fazer. E além disso, claro que é muito giro eu dizer a uma pessoa: olha, cobra 1000 euros por isso, mas a pessoa se calhar não está no ponto de cobrar 1000 euros por aquilo ainda. E se calhar também não vai saber fundamentar isso. Exato, não vai conseguir vender o trabalho daquela forma, se calhar o trabalho nem sequer tem qualidade, eu não conheço aquela pessoa, não é? Sim. Por isso não conseguimos ter essa tabela, por mais que utopicamente quiséssemos ter uma tabela de preços que é só ir lá ver e buscar a referência. Logo temos que... Exato, era muito fácil se fosse assim. E depois até há uma certa frustração quando o que vemos é logo vai de, sei lá, 300 a 300 mil, estás a ver? E isso causa muita frustração. Eu nem quero descer mais, porque sabemos que há pessoas a cobrar muito menos por logos. Mas nós não temos que ficar frustrados com isso, porque pensa, um freelancer faz um logo, não é? E uma agência de 500 pessoas faz um logo. É o mesmo trabalho? Não é bem o mesmo trabalho. E por isso acho que o mais importante é nós conseguirmos perceber qual é o nosso valor de referência pessoal, o nosso mínimo. Qual é aquele valor que por hora eu tenho que cobrar pelo menos para não estar a perder dinheiro, para não estar a trabalhar para aquecer. E a partir daí podemos fazer toda uma série de coisas, não é? E isso vai bater muito naquilo que estávamos a falar há pouco, de quando trabalhamos por conta própria, sermos obrigados a gerir melhor o nosso dinheiro. Nós temos que fazer estas contas, temos que saber estes números, senão andamos sempre assim, com a sensação de que a nossa gestão do negócio é meia, tipo, gelatina, não é? Está aqui sempre... E isso vai criar muita insegurança. Muito bem, ou seja, malta, façam as continhas para não ficarem no lodo, mas isto é mesmo muito importante. E aí, se for preciso, não sei se aconselhas ou não as pessoas a arranjarem alguém que lhes ajude com a contabilidade, a contratarem o contabilista. Não sei até que ponto é rentável, porque até no início, não sei. Mensalmente não é rentável, porque mensalmente tu não tens essa capacidade de estar a pagar um contabilista todos os meses. Claro. No início, mas... E mesmo, sei lá, se prestas serviços, tens que emitir se calhar 4, 5 faturas por mês, não vai justificar propriamente tu teres um contabilista mensal a pagar sempre, mas interessa tipo uma vez por ano ou assim, ou
2 em 2 anos, sei lá, depende das pessoas, reunires com o contabilista e perceberes se estás a fazer as coisas certas, se o regime em que estás está correto, se vale a pena mudar, se não. Mas isso já são outros cálculos, não é? A questão do preço, os contabilistas podem nos ajudar um bocadinho, mas não podem fazer por nós. Claro. Até porque o que vai acontecer é que traz algum desamparo às pessoas criativas que trabalham com contabilistas, é perceberem que naturalmente o contabilista não percebe nada do nosso trabalho, não é? É por isso também nós estamos a falar com eles, porque também sentimos que não percebemos nada do trabalho deles. E o contabilista não nos vai conseguir ajudar a gerir o nosso negócio na prática. Ele pode nos dar alguns conselhos, pode fazer cálculos por nós, mas nós é que temos que aprender a fazer essa gestão, não é? E a fazer os nossos preços e a defender os nossos preços. Porque por mais que o preço seja a base, pode ser tu vês quanto é que gastas por mês, vês quanto é que vais pagar de impostos, perceberes qual é que é o mínimo para ser sustentável e essas coisas todas. Também tem uma componente qualitativa e uma componente de tu perceberes e avaliares o trabalho, porque tu é que és designer e vais perceber que aquela empresa está-te a pedir algo que é muito mais valioso do que a do lado, embora sejam os dois trabalhos chamados de logotipo, não é? E há aí certos fatores qualitativos que tens que ser tu a perceber para conseguires fazer um preço. Também se vai afinando, tipo, à medida que vamos trabalhando durante mais tempo na área. Tipo, isto é uma cena que no início claro que sim. Parece um bicho de 7 cabeças, mas naturalmente vamos nos habituando a fazer este tipo de coisas. E, sei lá, eu sinto que ainda tenho boas dificuldades a orçamentar, mas não tenho as dificuldades que tinha, tipo, ano passado. Tipo, é uma cena que vamos aprendendo e nos vamos habituando, também vamos conhecendo o nosso valor e vamos tendo portfólio. No fundo também é um bocado isso, tipo, à medida que vamos ganhando portfólio e vamos trabalhando com mais pessoas, já temos mais para mostrar, já nos sentimos um bocado mais no direito de começar a subir ligeiramente os nossos preços. Mas essa é uma cena que vai acontecendo. Tu vais ter sempre dificuldades, porque há um dia em que alguém te chega e pede um trabalho que nunca fizeste. E tu pensas, espera aí, como é que eu orçamento um texto? Eu nunca orçamentei um texto na minha vida. Não é? E vais ter que, ou vais recusar o trabalho, ou vais ter que aprender qualquer coisa nova sobre orçamentação. Não desaparece a dificuldade. É isso mesmo. E aqui uma parte, malta, eu aconselho mesmo a verem a página da Sofia, Luz Cofia, porque ela fala super mega bem destas cenas e eu sinto que também aprendo bem na página, no podcast e aulas. A Sofia também dá aulas sobre estas coisas, portanto sigam e vão ver as coisas porque pode-vos mesmo ajudar. Pronto, isto não é patrocinado pela Sofia, ok? A próxima pergunta. Tens alguma técnica infalível de time management? Como podes ver, eu sou muito esquecida. Okay? Eu não era tão esquecida no passado, mas a dado momento habituamos-nos tanto a pôr as coisas no calendário e a anotar que não fica nada. Tu deixas de confiar no teu cérebro completamente. Confias a 100% que o que é importante já puseste lá no passado. Confias mais na tua pessoa do passado até. Portanto, suponho que essa será a minha técnica infalível. É realmente eu confiar cegamente no sistema, não é? Que acabei por criar, que é o calendário mais a lista de tarefas no Notion e tudo isso. Porque eu acho que acaba por ser um erro muito recorrente de quando começamos a entrar neste mundo da gestão do tempo, é simplesmente questionarmos o tempo todo se estamos a fazer, se as coisas estão lá, ou... Eu sei que te identificas com isso também, porque a gente faz isso a dado momento, que é, fazes uma coisa, mas depois vais confirmar 3 ou 4 vezes porque não confias que anotaste, ou não confias que puseste no calendário, não é? E quando começas a confiar e deixas de ter qualquer tipo de preocupação. É uma ida sem volta, é tipo, estás-te a cagar para o resto, para tudo. Sim. E além disso, contar o tempo ajuda-me muito também, ter um tracker de tempo. Acho que também me ajuda a estar... Mas tu fazes enquanto trabalhas, tipo Pomodoro? Sim. Okay. Não, estou a dizer só registro do que é que eu estou a fazer em que alturas, não é blocos de tempo, porque isso não funciona muito para mim, porque eu sou muito
rebelde depois com as minhas próprias regras. E se eu disser, sim, só vou fazer isto neste tempo, depois não me vai apetecer e vou trocar de tarefa e não sei o quê. Portanto, o que eu tenho é uma lista que tenho que fazer naquele dia e vou fazendo à medida que tenho mais vontade ou que faz mais sentido. Por isso, Pomodoro não é tanto para mim, mas mantenho um registro do que é que estou a fazer. Não é? Escrevo o que estou a fazer, passo play e aquilo conta o tempo. E depois tenho os relatórios semanais e mensais e isso ajuda-me não só a estar mais concentrada no que estou a fazer, portanto, menos ir ao Instagram fazer scroll e assim, porque eu sei que o tempo está a contar, não é? Ajuda-me a avaliar também quanto tempo é que eu dedico a cada projeto, o que facilita muito fazer orçamentos para a frente. Tu saberes que, em média, dedicas aquele tempo num projeto de logotipo, por exemplo. Dica. Sim. E isto são tracas gratuitos, eles não são programas pagos. Eu uso o Toggl. Tens algum que... Toggl? Com 2 Gs. É Toggl, mas também existe outro muito popular que é o Clockify e funciona da mesma forma, mais ou menos. Eu prefiro o Toggl, habituei-me a ele, mas descreves a tarefa, eles podes organizar em projetos e projetos dentro de clientes e pões play e pause. É basicamente isso. Isso parece interessante. Gera-te os relatórios. Começar. É porque depois é um bocado assustador a parte em que vais ver o que é que eu fiz este ano, não é? E percebes, olha, gastei tipo 300 e tal horas ou 400 e tal horas a fazer conteúdo para o Instagram e ficas a pensar, ok. E percebes que essas tarefas consomem mesmo muito tempo, não é? Ou quando tu pensas, dedico meia hora por dia a ler e-mails, meia hora por dia são 3 horas e meia por semana, que são 14 horas por mês, não é? Quando começas a multiplicar isso, começa a ter algum peso e também te faz perceber o que é mais importante no teu trabalho, o que é que podes delegar, quanto tempo é que vais ganhar se delegares essa tarefa, todas essas coisas. Portanto, torna o tempo mais palpável, sabes? Isso. Mais concreto. Parece-me fixe. Eu acho que também vou começar a fazer isso porque tudo o que sejam ferramentas para me organizar melhor eu experimento tudo porque eu sinto essa necessidade de ter tudo direitinho, tudo pensado, tudo estruturado. Mas isso é um bom conselho. E aquilo é muito passivo, é só fazer play. Se não quiseres ver os relatórios todas as semanas, não vês. Vais ver quando te apetecer, porque eles estão lá. Claro. Pronto. Fixe. Muito fixe. Então, próxima pergunta. Que dicas... esta por acaso eu lembro-me da resposta, mas anyways. Que dicas tens para um freelancer que esteja quase a ultrapassar os 12.500 euros anuais? Então, os 12.500 são aquele demónio, não é? Mas e pode ser um bocado assustador porque vai mudar coisas a nível de impostos e temos que cobrar IVA e não sei o quê, mas acho que temos que nos lembrar que não ultrapassar os 12.500 é a exceção e não a regra, não é? Nós contamos em regimes de isenção, é a exceção porque estamos a ganhar pouco, não é a regra. E o objetivo não deve ser estarmos em regimes de isenção ad eternum, sobretudo se a motivação for ter medo de pagar impostos, não é? Porque vamos estar a impedir-nos de crescer aquilo que estamos a tentar fazer e vamos estar com medo de ganhar mais dinheiro, vamos pagar mais impostos. E é um bocado... é um contrassenso. Por isso, dicas para isso. Nós estamos agora em novembro, não é? Tu vais lançar em dezembro o podcast, acho eu. Hoje é dia 19 e eles são dia 1. Pronto. Ainda há um mês, quando sair o podcast, para preparar um bocado isso. Até porque depois o IVA só muda efetivamente em fevereiro. Por isso há ali algum tempo para se pensar nisso. O melhor, se não quiserem fazer tudo sozinhos, ou seja, se não for pesquisar sobre o que é que vai mudar, e neste caso o que é que muda é o IVA, porque a partir de 12.500 temos de cobrar IVA aos nossos clientes. Os nossos valores não... É que está aqui um gato um bocado louco. Se ouvis assim uns ruídos... Tenho estado a ver uns ruídos a passar ali atrás. São eles. Sim, são eles os três. O IVA não é um valor, não é um imposto que mude o dinheiro que nós ganhamos, ou não devia ser, porque é valor mais IVA, não é? Se o vosso orçamento for 1.000 euros,
e vocês trabalharem com empresas, a partir do momento em que 1.000 euros mais IVA, para a empresa não faz qualquer diferença, porque eles vão depois buscar o IVA, outros sítios, etc. E muda a retenção de IRS, e aí sim passa a ser obrigatória, mas é um adiantamento para o IRS. Portanto, se ganhares 12.000 euros ou se ganhares 13.000, não é? Tens ali os 12.500 no meio, mas que lá em termos de IRS não faz assim tanta diferença. A diferença, em termos do que é que pagas mesmo, a diferença vai ser que acima dos 12.500 és obrigado a fazer retenção, que são adiantamentos ao longo do ano. Por isso, não há assim tanta razão para ter medo desse limite, mas é preciso perceber o que é que vai mudar na prática. Tens que pôr nos recibos, tens que pôr outras informações. Por isso, se não quiseres fazer essa pesquisa sozinho, é marcar com o contabilista, ainda em dezembro, idealmente. Bem, se calhar eu publicava este podcast um bocado antes. Tipo, para a semana. Acho que é capaz de dar para ainda encontrarem um contabilista a tempo. Lá no meu Instagram, por acaso, tem lá nos destaques, tem lá tem uma lista de contabilistas que as pessoas vão recomendando e que eu vou juntando lá. Ou então em janeiro, e marcar em janeiro também. Mas em janeiro já tem que mudar o regime de IVA. Além disso, há uma página que é Finanças para Freelancers e que é da Joana Martins. Sim. E a Joana faz um workshop todos os anos só por causa das mudanças do regime do IVA para quem ultrapassa os 12.500. Portanto, pode ser uma ideia também, não é? Sim, é um bom conselho. Também é uma source para ir buscar informação sobre isso. Muito bem. Obrigado por esclarecer as dúvidas. Próxima pergunta. Isto aqui, pronto, eu também me lembro perfeitamente porque tivemos a debater aqui um bocado sobre esta questão. E, entretanto, neste mês, eu tive contacto direto com uma situação destas. E a pergunta é, que meios legais tomar se um cliente não te pagar após os 30 dias de emissão da fatura? E aqui, pronto, nós já falamos sobre isto, mas se quiseres prosseguir com a resposta. Mas queres contar primeiro sobre o caso? O caso não foi exatamente o cliente não... Ou seja, não foi não pagar após os 30 dias, foi emitida uma... E não foi comigo que se passou isto, mas foi emitida uma fatura para metade do valor do trabalho, o cliente pagou essa metade, a pessoa em questão fez a segunda parte e o cliente deu ghost. E nunca mais pagou a segunda metade e entretanto a pessoa já tinha enviado uma preview do trabalho, ou seja, ele acabou por ficar com a preview, não com o fecheiro final, mas era para um packaging no caso, e ter possibilidade de usar aquilo com outra pessoa para usar o trabalho. E neste caso parece que nós nunca temos muito poder sobre estas coisas, nunca temos propriamente dinheiro para contratar um advogado. Não é bem a mesma coisa, porque não passaram os 30 dias, o cliente simplesmente não pagou o trabalho. E a pergunta era mais no outro sentido, mas se há alguma coisa que se possa fazer na defesa dos nossos próprios direitos como freelancers, ou se realmente é um bocado complicado. E sim, nós de facto não temos muito poder, não é? Porque não temos uma equipa legal na nossa empresa para tratar desses assuntos. Mas a primeira coisa é sabermos que, mesmo que estejam lá 30 dias, e a nossa intenção seja que os pagamentos sejam 30 dias, a lei prevê 90 dias para as empresas pagarem faturas. O que significa que a fatura pode estar ainda a ser paga e pronto, a empresa vai pagar 90 dias. Pode acontecer. Ainda por cima, quando são empresas, é mesmo chato, porque é tudo um monte de burocracias e tudo mais. Mas quando são empresas já com uma certa organização e uma certa escala, não se põe tanto o problema dos pagamentos. Os problemas mais graves com pagamentos são empresas mais pequenas ou são clientes individuais, porque são situações em que as pessoas ou não têm dinheiro mesmo ou não sabem lidar, ou seja o que for. Mas, portanto, assim, passo a passo. A primeira coisa é confirmarmos se a fatura está realmente com problemas, se há alguma razão para preocupação ou se é só a questão de ainda não ter passado tempo suficiente. Se vocês concordaram mesmo com o cliente que é 30 dias ou que é 60 dias, isso está mesmo explícito, ela pode ser considerada em atraso, não é? E nós no dia
31 ou 32, mandamos um e-mail ao cliente. Não é preciso esperarmos muito tempo. Vamos sempre tentar lembrar-nos de que não devemos ter complexos em fazer as nossas cobranças, porque Claro. ninguém vai fazê-las por nós. Ninguém tem muito interesse em fazer isso por nós, não é? Por isso temos E que ser com nós que tom é a que tu chatear. escreves esse e-mail? Tipo, Eu acho que o primeiro e-mail nunca deve ser muito combativo, não é? Claro. Nunca devemos entrar a pé juntos e logo acusar o cliente de estar a tentar fugir ou seja o que for, ou Sim. com malícia. É só Porque fazer isso é assim relembrar, né? Exatamente, Olá. só relembrar-te. Olhem, esta fatura está em atraso. Yeah. Tem algum prazo para pagamento? Porque se pensarmos ao contrário, é possível que se tu tivesse uma empresa que te esquecesses de pagar uma fatura. É possível, acontece, não é? E às vezes é só isso, é só esquecimento, ou a fatura ficou perdida, ou não chegou onde devia para a pessoa pagar. E o que vai acontecer muitas das vezes é que o cliente diz: não tinha reparado, vamos tratar disso esta semana. Exato. E resolve-se facilmente. Portanto, começar por essa questão amigável. Se isso não resolver, há sempre o telefone, ok? Se vocês estiverem na dúvida se o cliente está a ignorar ou não, telefone ajuda. E não esquecer que haver esse registro de tentativa da cobrança também é valioso. Portanto, vocês não estão simplesmente de braços cruzados à espera que o cliente se lembre um dia de vos pagar. Estão a tentar cobrar o vosso trabalho. E se tinhas dito dele ter o preview e não o fecheiro final, pode ajudar, não é? Sim. Mas não nos protege a 100%, porque perfeitamente ele pode enviar o preview para outra pessoa e passam por cima e está feito. e passam por cima. Exato. Mas a larga maioria dos clientes não funciona nesses termos, não é? Não lhes interessa queimar pontos, pelo contrário, eles querem construir qualquer coisa como deve ser. Por isso, se não resultar a bem, não tenham medo de insistir e de ser realmente chatos, ou seja, de ser mesmo melgas e de ser aquelas pessoas que não vai largar o osso até receberem o vosso dinheiro. Eu sou literalmente assim, eu sou preciso, eu mando de hora a hora mensagem: olá, já tenho meu dinheiro. E Olá, sempre que enviamos um e-mail a falar disso, incluir logo a fatura também, porque se eles tiverem perdido a fatura ou assim, vão andar à procura dela e é mais um passo. Por isso incluir a fatura, incluir o IBAN, incluir tudo o que é preciso para pagarem naquele momento. Pode ajudar, se vocês tiverem alguma dificuldade em ter essa conversa, pode ajudar fazerem no fim do mês. Eu costumo ver as cobranças sempre no início de cada mês. E se há alguma coisa em atraso, que raramente há, mas se houver alguma coisa em atraso, trato no início do mês. Mas se vocês arranjarem uma desculpa do género, que não é bem uma desculpa, não é? Porque vocês vão ter que estar a adiantar impostos, vão ter que pagar a segurança social sobre os valores que faturaram e que não estão pagos, vão ter que entregar o IVA. E essa organização, as empresas estão habituadas, as empresas também têm que fazer essa gestão de dinheiro, não é? Que entra e sai. E fazê-los perceber que vocês, na vossa gestão, que é uma gestão séria, precisam que o pagamento seja feito para que o trabalho continue e para conseguirem gerir a vossa vida e o nosso negócio. Se nada resultar, pode-se passar a um advogado, não é? Claro que os valores que muitas vezes estamos a falar dos trabalhos vai-nos fazer sentir que não é questão de não compensar o gasto em advogado, às vezes até é só, não compensa o esforço mental que eu vou dispensar. É o gasto emocional também. Exatamente, o gasto emocional. Mas se falarem com um advogado, a primeira coisa que ele vai fazer é enviar uma carta de cobrança, não é? Uma coisa mais oficial, a dizer que há aquele dinheiro em falta. Se isso não resultar, pode mesmo ir a tribunal, mas aí já estamos a falar normalmente de projetos bastante maiores. E caros. Pode acontecer vocês tentarem anular a fatura para não estar a pagar o IVA e tudo isso, porque obviamente se virem que a fatura é mesmo dada como perdida, isto tem que ter a certeza, não é? Porque se você não pode anular uma fatura que depois vai ser paga. Mas, claro. Mas a questão dos impostos é sensível, porque depois vai-nos sair bastante da pele e vamos estar a adiantar bastante dinheiro que não nos está a chegar.
Mas a mensagem que eu quero deixar é que a maioria dos clientes é amigável, ok? E tem Sim. intenções de sabe trabalhar, não é? Sabe trabalhar cordialmente, mas às vezes sim, há alguns que nem por isso. Eu já falei com uma pessoa que me disse que havia... Isto acontece muito, curiosamente, no meio audiovisual. Ok. Por uma razão. Há muitas coisas... quem trabalha com produções de cinema e tudo isso, há certos clientes que têm essa fama, exatamente isso que estavas a falar, de que pagam a primeira fatura, pagam a segunda, mas a última que tu fores emitir para eles, eles nunca pagam. Tipo, já me contaram uma história que era assim. E toda a gente sabia que era a última fatura que tu emitias, eles nunca pagavam, só Então pagavam. o truque é condensar o valor do trabalho real nas duas primeiras. E eles faziam assim, eles só pagavam essa fatura quando precisassem novamente de te contratar para outro projeto. Ai, o que estupidez. Então, pronto. Mas isso são casos mais raros, não é? O que nós queremos é realmente partir o pagamento, para não ficarmos a arder a 100%, e manter a comunicação com o cliente, e não ficar, tipo, não enrolarmos no nosso buraquinho e entrarmos na caverna e ficarmos lá, tipo, não ele vale não a pagou, pena ter ele não vergonha. pagou. Não vale a pena ter vergonha de cobrar. Tipo, o dinheiro é vosso e vocês têm direito a tê-lo, portanto, é chatear, é ser chatos mesmo. Sim. Isto só me aconteceu uma vez, estavas a dizer que os clientes normalmente são todos amigáveis, isso é mesmo verdade, tipo, eu nunca tive stress nenhum, tive uma vez, mas depois também se resolveu e era uma empresa bem grande, então creio que foi desorganização por parte da empresa, mas passaram 4 meses e eu estava tipo, estou há 4 meses à espera deste dinheiro. Pois, e estás aí a sofrer, não é, do teu lado, e se calhar era só dizeres, olhem, dar o toque, não é? Ai, não, mas, esta fatura mas isso está... aconteceu, por acaso foi difícil, porque eu dei muitos toques, a minha contabilista deu toques e eles estavam sempre tipo, já vai, tem calma. E eu estava tipo, mas eu preciso do dinheiro. Pois eu entendo. Mas depois no final conto-te off camera. Tá bem. Lembra-me. Desculpem, amigos, não posso mesmo contar aqui. Mas pronto, é isso. É isso, peçam o dinheiro que é vosso. Ai, que fofo! Para quem não está a ver no YouTube, é para acabo de passar um gatinho em frente à câmara. Ok, próxima pergunta. Sim. Quando fazemos trabalho de freelance recorrente para uma empresa, é justo exigir um contrato de trabalho? Isso é uma cena que nós deveríamos querer? Ou é ok continuar a recibos verdes? Eu acho que esta pergunta tem a ver com os benefícios que podem vir com um contrato. É assim, não há nada de errado em estar a recibos verdes. Não é sinónimo de precariedade, não é? Nós temos os falsos recibos verdes, isso é outra conversa, mas podes perfeitamente querer ser um prestador de serviço e ser independente, porque a partir do momento em que tens um contrato com a empresa é o teu empregador, é o teu chefe, não é o teu cliente. E isso é uma diferença bastante grande. Depois também podem vir cláusulas de confidencialidade que se calhar e de também exclusividade, não é? Exclusividade, isso era isso que eu queria dizer. E confidencialidade também, mas e a exclusividade pode ser tramada, porque depois não podes trabalhar para, pelo menos, empresas do mesmo género, no mínimo, não é? Sim. E se for a tua área de freelancing, acabas por ficar um bocado de mãos atadas. Depende do que é que eles oferecem, o que é que significam esses benefícios, não é? Nós falámos disso outra vez, porque os benefícios pode ser, sei lá, descontos em livros, como tinhas falado, mas também pode ser outras coisas, tipo seguro de saúde, ou sei lá, eles descontarem uma parte para um PPR, ou seja o que for, e portanto, é medir esses benefícios e contando que se mantiveres a acumulação de atividade por conta de outra em IRS, claro, e independente, claro que isso vai ter na mesma peso no IRS, não é? E convém fazer essas simulações de perceberes se eu ficar só independente, se eu ficar por conta de outra independente, ou se eu ficar só por conta de outra, quanto é que eu vou pagar, qual é a diferença. Mas depende dos casos mesmo, é daquelas perguntas. Depende do contrato, do quão aliciante é. O contrato não significa logo segurança, não é uma relação automática, não é? Contrato de trabalho, segurança profissional, está tudo bem, vou ser muito mais feliz. Exato, porque é aquilo que nós falávamos antes, não é? Pode ser uma segurança ilusória,
E até pode ser um valor que, sobretudo se tiver exclusividade, não te dá assim tanta segurança na tua vida, enquanto quando estás a trabalhar por conta própria tens essa liberdade de é preciso, vais trabalhar mais, vais ganhar mais dinheiro, não é? Há uma relação mais direta. Por isso é preciso medir a proposta e perceber o que é que queres para a tua vida. No fundo nós temos sempre que fazer muitas contas, basicamente é isso. Sim, fazer também essa reflexão de... Há pessoas que não querem trabalhar por conta própria, não querem ter essa chatice toda que inclui, não é? Teres que pensar na parte da gestão e tudo. É muito mais fácil receberes um ordenado mensalmente e está tudo bem com isso. Portanto, também fazer essa reflexão do que é que queres a longo prazo. Ok. Obrigada pela resposta. E agora chegamos à última pergunta da parte financeira, que é: devemos abrir atividade por um trabalho de 500 euros, mas que possa vir suscitar outros do mesmo cliente? Também é uma pergunta que deixaram no Insta. É assim, em termos do que é mais correto dizer neste momento, o que é mais correto eu dizer é que a partir do momento em que há um trabalho e que há a intenção de haver outros, devemos abrir atividade, não é? E passar faturas. Pronto, dado assento. Certo. Como eu não sou contabilista e óbvio que isto não conta como aconselhamento financeiro, não é? O que acontece é que o cliente pode estar a prometer trabalho que não vem, não é? E que pode estar a dizer-nos que vai acontecer e depois ficamos a ver navios. Exato. Se for mesmo um caso isolado, nós temos o ato único. Temos o ato isolado, que é aquela fatura especial que podes passar uma vez por ano. E depois, sim, havendo mais trabalho, abririas atividade, não é? Só por uma questão de não estar a controlar um bocado os riscos mas só podes emitir o ato isolado uma vez por ano. Também convém saber isso. Quando há essa situação de são 500 euros, talvez venham mais, também é pensar que nós, ao abrir atividade, a nossa intenção não devia ser depender de um cliente só, não é? Portanto, não devia ser aquela promessa de vir mais, pode ser o início daquilo que vai ser o nosso trabalho por conta própria, mas não devia ser o único fator, não é? Devia ser nós termos algum plano para, eventualmente, fazermos mais trabalhos. Mas nessa situação, sobretudo se for agora em novembro, dezembro, talvez o ideal seja emitir o ato isolado e depois abrir atividade em janeiro, por exemplo. Fixe. Parece-me um bom conselho. Top. Então agora partimos para as perguntas de opinião ou aconselhamento, assim, não sei. E a primeira que eu tenho para te fazer é um podcast criativo que aconselhos. Eu tenho aqui também um livro de design, mas como já nos mostraste aquele livro, a menos que tenhas outro que queiras recomendar, pronto, fica assim, um podcast e um livro que tu aconselhes sobre criatividade, o que seja. Eu não me faço a minha ideia o que é que disse outra vez. Eu também não sei, não me lembro. Olha, mas um dos meus podcasts favoritos é o 99% Invisible. Acho que não respondeste isso. Eu acho que não respondi isso, mas não é bem sobre design, mas portanto é sobre as coisas invisíveis à nossa volta. Imagina, houve um episódio que eu ouvi há uns tempos que era sobre aquelas coisinhas luminosas cá no meio das estradas, sabes, quando vais de carro, são umas coisinhas tipo uns triângulozinhos, quando os faróis batem e refletem luz. Mas estão à beira da estrada. Estão na estrada mesmo. Na estrada mesmo. E dão luz à noite porque os faróis refletem lá. Eu acho que sei, mas eu não tenho... São umas coisas pequeninas, tipo ao longo da estrada. E era sobre isso. E como é que isso apareceu, como é que foi desenhado, para que é que servia. Portanto, acaba por ser sobre design, mas não é. Também houve um episódio que eu gostei muito que era sobre o preto mais preto do mundo, não é? Aquela cor 100% preto e a questão de terem registado a cor e o que é que isso significa, de alguém ter uma patente de uma cor, não é? Depois há alguém que faz um preto 1% mais preto e já não está incluído na patente, portanto, enfim. Cena. E o podcast é muito bem feito, ele tem uma voz super relaxante
E até há vídeos dele a fazer o E podcast. é só uma pessoa? É só uma pessoa, ele tem convidados, mas não é em formato de entrevista. Ele faz as entrevistas e depois o podcast é montado para contar essa história com base nas entrevistas que ele fez e em alguma narração. E é muito bem feito o podcast. Eu da outra vez não me faço a mínima ideia o que é que respondi, mas sei que respondi um podcast em português. Também, eu acho que sim, mas também não me lembro. Que não me lembro e adorava qual é. poder ir ouvir, mas não tenho como. Que não me lembro qual é. Mas agora em português há muitos sobre criatividade. Há alguns, não é? Há o da Ana Seixas, que acho que já acabou até, do Piquenique, que é só com ilustradores. Acho que respondi outra vez o Varicela, da Teresa Arega. Acho que ela que entrevista mais vezes artistas plásticos, que acaba por ser uma coisa diferente para nós como designers perceber o processo. Tens o... Ai, como é que ele se chama? Não é Mudo. Como é que ele se chama? Aquele do... Sumo. Sumo? Sim. Não sei o que falas. O Sumo podcast, que é de um designer, e ele entrevista designers muito conhecidos, inclusive fez uma parceria com a Bienal do Porto, então tem entrevistas muito interessantes. Por isso tens alguns podcasts assim muito interessantes em português. Por acaso hei de fazer um novo post sobre só os podcasts que há em português. Já fiz há uns Isso anos, é bem interessante. mas entretanto surgiram outros novos e acaba por ser bom de atualizar. Em relação a livros, tenho este que eu vos mostrei, que não é bem sobre design. Não tem que ser obrigatoriamente sobre design, mas tipo, há uma cena que fomenta um bocado a tua criatividade, no geral, não sei. Sim. Eu também tenho livros que não são sobre design que eu adoro, tipo um livro de história. Eu agora tenho a mania que quero aprender história, então comprei daquelas coleções em que é tipo tudo resumido. E tipo, eu agora ando a ouvir, tipo, estou a trabalhar e vejo vídeos sobre história e filosofia, adoro, tipo, passo-me. Então agora tenho a mania que curto disso, então estou a tentar aprender. E isso inspira-me tipo, de uma forma diferente, mas também me inspira. O meu marido tem um podcast que só tem 3 episódios, não vai ter outros tão cedo, que é sobre história. Exatamente. Sim, como é que se chama? Chama-se História Digerida. Ele só tem 3 episódios, que é um sobre o Viriato. Está melhor que eu neste momento. Se calhar são só 2. O Viriato e o outro é sobre o Dom Afonso Henriques. E pronto. E é assim mais meio cómico. Fixe. Ficou assim um bocado no Não, início. mas vou ouvir, definitivamente. História digerida. Mas eu também não leio assim tanto sobre design, embora tem fases, na verdade. Mas também gosto bastante de ler livros sobre história, coisas resumidas, história de Portugal também, porque acaba por... é como dizias há bocado, não é? O design é muito abrangente e na nossa forma, o que influencia é a nossa forma de pensar, e acaba por ser importante nós termos todas estes universos a serem cruzados, não é? Nós não podemos pensar o design excluído de tudo o resto. É muito difícil fazer isso. Eu acho que é muito recomendável. Portanto, sim. Eu tenho isto, já que não sabes se há uma coisa específica para aconselhar, eu tenho um livro que tenho para te aconselhar, que tipo é sobre design, mas não é mais do que isso. O que é este? Eu não me lembro se mostrei este livro no podcast em que eu recomendei livros, mas chama-se Extra Bold, A Feminist, Inclusive and Anti-Racist Non-Binary Field Guide for Graphic Designers. E basicamente isto é tipo, são essays, estás a ver? Sobre tipo de vários designers, em que cada um deles aborda um tema, e é basicamente como desenhar inclusivamente, ou seja, pensar o design, a binariedade do design, pensar o racismo que está um bocado inerente ao design que nós não pensamos sobre no dia a dia, pensar todas essas cenas e como desenhar para o bem, basicamente é isso, mas de uma forma super consciente. E falam aqui de coisas que eu nunca pensei na vida, porque somos privilegiados, quer queiramos, quer não, mais que não seja pela nossa cor de pele, então há coisas que não nos passam pela cabeça simplesmente por esse fator. E este livro é super interessante porque faz-te mesmo pensar sobre essas cenas. E uma cena que
por acaso, eu agora estou a tirar mestrado, estou em Barcelona, e uma cena que aconteceu a semana passada que me remeteu a este livro foi que eu tenho 5 pessoas ou 6 da minha turma que são da América Latina. E uma cena que uma rapariga disse numa aula foi que uma cena que a chocou bué foi o nosso design aqui não tem nada a ver com o design deles na América Latina, porque o nosso design é eurocêntrico, logicamente estamos na Europa e só desenhamos consoante aquilo que nós vimos à nossa volta. E os nossos referentes são design suíço, estás a ver? É aquilo que nos ensinam. Tipo, eu na escola só aprendi sobre homens designers, sobre design eurocêntrico, basicamente, e pouco mais do que isso. Então uma cena que a chocou foi isso, e foi maioritariamente as cores da América Latina, que são usadas no design da América Latina, não tem nada a ver com as nossas cores aqui, estás a ver? Isso é uma cena que nós não pensamos, porque sempre vivemos aqui, mas que para as pessoas de fora causa estranheza. E não sei, eu acho bem interessante estas cenas, porque tipo, mete-te mesmo a pensar em coisas fixas, tipo, meu Deus, eu sou bem privilegiada, que cena estranha. Mas é super fixe, eu aconselho mesmo a comprar, é mesmo super fixe. Isto vai para designers e não designers. Eu tenho uma amiga minha que não é designer e que quer ler este livro, que eu vou emprestar o livro a seguir, porque é só tipo consciência, no geral. E é mesmo bem fixe. Portanto, esse é o meu conselho. Eu não me lembro. Obrigada pela recomendação. Eu acho que não falaste. Falaste de outro, que não me lembro qual era. Sim. Portanto, também não me lembro. É aquele de... isto tem a ver com a última pergunta, não posso dizer. Não vou dar está bem. Mas eu já te conto. Mas pronto, é isso. Mas esse post dos podcasts que tu, se o fizeres, eu estou muito curiosa para ver, porque eu também quero aprender coisas novas. E aproveito só para fazer aqui um à partezinho que também fiz na última vez que gravámos, que é este podcast que eu estou a fazer, apesar de estar a servir para eu mostrar-vos coisas a vocês e a dar-vos a conhecer pessoas que falam de coisas interessantes, honestamente, querendo ser um bocadinho egoísta, eu estou a fazê-lo também bem por mim, porque eu quero aprender com as pessoas à minha volta. E então, pronto, é isso. É para vocês, mas também é para mim, e eu estou só aqui tipo a aprender mais cenas. Não estou tipo entitled a nada, nem quero parecer que eu sou bué designer, então vou trazer aqui bué designers. Não sei, só uma parte. Eu tenho problemas com isto. Tenho medo que as pessoas pensem coisas, não sei. Mas pronto, é isso. Não, mas eu entendo, sim. Acho que é mais... também é mais saudável para nós partir desse pressuposto para termos os nossos projetos pessoais, não é? De querer saber mais, e se alguém quiser saber mais comigo, é um bónus. Isso. É literalmente isso. Tipo, eu, se tudo correr bem e se não houver mais erros de som, os próximos convidados também que eu vou ter são pessoal tipo super fixe, super criativo, e eu quero genuinamente fazer-lhes perguntas. Eu estou cheia de vontade de falar com eles, porque eu quero fazer-lhes perguntas para saber coisas sobre eles, e ao mesmo tempo, pronto, se alguém se quiser juntar a isso e sei lá, ouvir também, está convidado mas maioritariamente eu também faço isto bem por mim, um bocado egoísta, mas eu acho que é uma cena fixe, não sei. Mas pronto, próxima pergunta, que também é a última desta parte, e depois só tenho mais uma. Como alguém que já está nisto há mais tempo que eu, qual é que achas que foi assim o maior shift que houve no design nos últimos tempos? Bem, por acaso esta semana estava a pensar nisso, porque tenho que escrever um texto, e eu acho que nós estamos a passar numa fase intermédia, não é? Se fores a pensar um bocado nisso, tiveste ali aquela fase em que de repente era tudo no computador, que foi a fase dos nossos professores, muitos deles, não é? Que aprenderam a fazer design analógico, digamos assim, e de repente na vida profissional deles tiveram que fazer design digital, e isso deve ter sido uma transição mesmo estranha, não é? Tu aprenderes a fazer aqueles transferes com letras e serigrafia e não sei o quê. Eu acho que nós nem sabemos muito bem o que é que incluía o design há 30 anos atrás, embora há 30 anos já eram anos 90 e já havia computadores, mas não era a mesma coisa. E depois, de repente, o nosso trabalho é literalmente estar sentado ao computador durante horas. E é que eu nem consigo pensar como é que eles estruturavam as cenas para as fazer. Tipo, desculpa ter-te interrompido, mas sim. Só teres falado nisso, tipo, às vezes eu penso, já existiam posters antes de haver computadores,
E na minha cabeça não faz sentido nenhum. E tipo, eu devia saber sobre estas coisas. Exato. Mas a verdade é que me confundo o cérebro. Mas sabemos tipo, muito como pouco. é que eles pensavam Sim. nisto? Yeah. Olha, se calhar tens que arranjar uma pessoa dessas para entrevistar para o teu podcast. Exato. E se calhar era bué fixe arranjar alguém Fala-me mesmo dos old velhos school. tempos. Sim. Yeah. Olha, Sim. tenho uma pergunta para este podcast. Como é que vocês faziam isso? E era Exato, só é um isso. bocado isso. Essa transição deve ter sido complicada. Acho que nós estamos a apanhar mais a transição em que deixamos de fazer design gráfico e temos que lidar com redes sociais e temos que lidar com a velocidade de estares a fazer uma imagem que desaparece em menos de um segundo, não é? Yeah. E isso também é Assustador. um bocado doloroso para o design gráfico, não é? É umas dores de crescimento como profissão, e a seguir vais ter a inteligência artificial, não é impossível deixar de pensar nisso. Mas eu considero que estamos nesta fase um bocado intermédia entre... Estamos assim um bocado a flutuar na parte do digital e a sofrer as mudanças do digital, mas que as grandes transições estão antes e depois de nós. Portanto, não... Sim. E mesmo que haja mega super em todo lado tendência para o digital, porque é tudo o que existe agora, ao mesmo tempo também se vão criando como movimentos anti-digital, e ao mesmo tempo há pessoas que voltam a puxar para design real e design para print, apesar de existir toda esta tendência. Pronto, há sempre Sim, aquelas repara, pessoas que estão tipo, não quero mais isto. Nós Por fazemos cima agora com as cenas do rótulos, não é? metaverso e isso tudo. Sim. Nós fazemos rótulos, portanto o nosso trabalho é muito Sim, tátil, físico. não é? E Yeah. há materiais e papel e dourados e etc. Mas a construção é 100% digital, é num programa da Adobe, depois é tirada uma fotografia que é posta no portfólio que é digital, portanto o produto mesmo não sendo digital, é impossível tu trabalhares em design. Mesmo quando falas, quando pensas em design que cruza muito com a ilustração e métodos analógicos, eles depois são digitalizados para serem trabalhados. Portanto, é uma espécie de consequência à qual tu nunca consegues fugir. É impossível, não é? é impossível. Sim, porque para chegar a mais gente tem que ser inevitavelmente digital. Tipo, Sim. mesmo que tu não queiras, a menos que não queiras mesmo partilhar o teu trabalho com ninguém e fica Sim. literalmente só numa folha. Tipo, tens aqui, olha, este é o meu trabalho. E Uhum. ninguém vai ver, a menos que seja tornado digital de alguma forma. Exato. Mas é um bocado difícil, até porque agora, tipo, nós cada vez mais vemos, abres o LinkedIn e tipo 90% dos trabalhos são designer para redes sociais e dá-me vontade de mandar assim, estás a ver? Sim. Porque o que é designer para redes sociais? Isso é ridículo, isso soa-me ridículo na minha cabeça, tipo, não te sei explicar. Mas eu concordo com a tua resposta. E eu só estou aqui há um bocadinho, tipo, acabei de chegar. E já me está a assustar um bocado. Mas mas eu também me isso. considero assim. Também acabei de chegar. Uma transição que me afetou a mim foi que eu, quando acabei o secundário, comprei o meu primeiro portátil. Portanto, eu tinha computador fixo em casa, mas não tinha um portátil no secundário. Só tínhamos um colega ou dois que tinham um portátil, mas também não levavam para as aulas. Não era uma coisa muito presente no nosso dia-a-dia. Sim. Mas avançavas 3 ou 4 anos e a questão das referências e do online e da internet e todo o conhecimento que tu tens acesso já está muito mais presente. Portanto, a nível de cultura visual, o que eu tinha acesso e o que uma pessoa 4 anos mais nova tinha acesso no 12º ano era completamente diferente. E isso fez toda a diferença. Porque as pessoas ficaram melhores muito rápido. Exato, por isso é que agora é mesmo bué, é muito fácil tu cair numa espiral de self-doubt, porque toda a gente à tua volta tem acesso ao mesmo, então toda a gente consegue fazer coisas muito boas. Isso também é uma cena que pode deteriorar um bocado a tua autoestima. Não sei, eu sinto isso às vezes, tipo, eu tento-me afastar um bocado desses pensamentos, mas às vezes quando tipo estou a tentar começar um trabalho e estou sempre a ver referências e vejo coisas tão bonitas, eu fico tipo, fuck, e agora? Toda a gente faz melhor do que eu. Isso também, eu acho que isso também é uma cena que vai causar algum shift, é que temos todos acesso às mesmas coisas, apesar de tipo os algoritmos serem super seletivos, então
Não sei, e eu acho que também, tipo, os algoritmos ao mostrarem-nos todas as mesmas coisas acabam por gerar mais coisas do mesmo, até um bocado uma espiral, por causa dessa Sim. cena estávamos a falar de design eurocêntrico ser tão diferente de qualquer outro design, tipo o design que se passa noutras partes do mundo, e então, não sei, é bué da estranho, isto é bué da estranho, tipo, eu não tenho muito acesso a design que não seja design que se vê aqui, então eu não sei como é que eu poderia desenhar para esse tipo de sítios, estás a ver? Acho que o Beyoncé é Não melhor sei. nisso. Acho que mais facilmente Sim. encontras Porque encontras as estúdios pessoas. de outros sítios, sim. Yeah. É um bocado melhor nesse aspecto. Desculpa, agora estou a entrar numa crise existencial. Pera, dá-me só um segundo. Acho que ajuda a pensar que é a parte bonita do design gráfico também é um bocado isso, é as pessoas terem acesso às ferramentas de uma forma muito Sim. facilitada e não haver grandes obstáculos, grandes gatekeepers a tu conseguires aprender online e ser um bom designer e publicares e ter sucesso, não é? Yeah. Claro que isso é uma visão um bocado romântica e um bocado resumida, mas acaba por ser uma profissão muito, muito permissiva, embora, lá está, voltando ao que estávamos a falar no início sobre os preços e não sei o quê, não sem uma grande dose de privilégio de poderes falhar e de teres essa rede de segurança familiar e social, não é? Sim, é verdade. É bem importante também falhar, até porque tens que perceber aquilo que gostas, que consegues ou não fazer. E eu acho que é mesmo bem importante. Eu já fiz cenas que falhei redondamente e foi bom porque percebi que, ok, isto não é mesmo para mim, não é isto que eu gosto de fazer. E pronto, também é bem essencial. E agora temos uma pergunta final. Que é tipo, imagina, eu estava mesmo à espera de já saber responder esta pergunta a próxima vez que falasse contigo, mas a verdade é que como eu estive neste processo de mudança para Barcelona, começar as aulas e tal, eu não acabei de ler o livro. Na verdade eu nem sequer voltei a tocar no livro. Ok. Ele está aqui a olhar para mim. Então, todos os vamos dias, mas a tentar. minha Vamos tentar que seja uma boa resposta. Que eu também da outra Sim, vez é assim- eu lembro que tive dificuldade, portanto vamos ver. Não, porque é uma pergunta complexa, mas Não é há uma resposta. resposta de opinião, estás a ver? Sim. Yeah, e tipo, pode haver várias respostas, mas a minha pergunta é: achas que é possível ser-se designer e anticapitalista? Eu acho que sim. Começando assim, de uma forma mais direta, não é? Porque primeiro acho que podemos ser várias coisas ao mesmo tempo, não é? Não tem que ser a preto e branco, não é? Nós podemos, aliás, tu disseste isso há um bocado atrás, nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro, portanto, Yeah. porque nós precisamos de dinheiro para sobreviver na nossa vida. Por isso, a não ser que adotes uma posição muito extrema em que decides viver na rua ou seja o que for, há certos compromissos que vais ter que fazer, não é? Para viver. Mas Exato. depois também depende um bocado do nível de compromisso que fazes, não é? Do trabalho que decides que faz mais sentido fazer para ti, se decides que os teus valores como pessoa também fazem parte das tuas escolhas como designer, se vais manter as coisas separadas. Há pessoas que entendem as coisas muito separadas, não é? A minha profissão é a minha profissão e não vou interferir e vou aceitar as coisas sem qualquer interferência ética ou política. Mas há outras pessoas que ao decidir que trabalho é que vão aceitar, estando na posição de o aceitar, e isso é sempre um asterisco, porque Claro. se tu precisares de aceitar um trabalho porque não tens dinheiro para pagar as contas naquele mês, isso é um caso diferente a alguém que pode fazer essa reflexão e está nessa posição de dizer que não porque, olha, não sou alinhado com os meus valores. Exatamente, não Whatever. está alinhado com aquilo que eu quero fazer. Yeah. Mas é uma pergunta sem resposta, não é? Porque Pois, pelo menos enquanto eu não acabar de ler o livro. há muitos meandros nessa pergunta. E claro que nós reviramos sempre um bocado os olhos àqueles comentários, tipo, agora na ocupação das escolas, não é? Tu ias aos comentários das notícias e era só pessoas a dizer, mas foram de carro para a escola. Isso só dá vontade de Esquece. revirar os olhos imensamente, porque Sim. é como a coisa de, mas os refugiados têm iPhone, estás a perceber? É tão... Sim, tipo, não. Yeah. Pronto. É impossível.
Então, lá está, não é a preto e branco, não é? Não é tipo, tens um iPhone, és capitalista. Não, Claro. não é assim que funciona. Antes fosse, não é? Era muito mais fácil. Separávamos as coisas de uma forma, mas era um mundo muito esquisito se não houvesse zonas cinzentas. Por isso, eu acho que sim, claro que sim. Acho que eu, por acaso, na próxima temporada, não sobre capitalismo, mas estou a tentar preparar um episódio sobre design e alterações climáticas, que é um assunto que parece que não tem muito a ver, mas até tem, não é? E que também é uma coisa que pode causar alguns conflitos, porque, quer dizer, nós estamos a produzir mais papel, estamos a produzir mais coisas e estamos a colaborar nesse sistema de produzir mais coisas, sabendo que não é assim tão bom produzirmos cada vez mais coisas. Claro. Por isso, eu acho que uma cena que eu te disse a última vez que nós falámos, só porque agora tocaste no tema na questão climática, eu acho que comecei a esperalar sobre isto a última vez que falámos, que foi: porque é que eu estou a fazer design se o mundo vai acabar por causa do aquecimento global? Tipo, imagina, nós estamos todos a morrer, está tudo a arder e eu aqui a fazer um post para o Instagram, tipo, não sei. Sim. Tipo, essa ideia assusta-me, e agora tu falaste-me nisso e eu já vou ficar outra vez a pensar nisso, que é tipo, é completamente irrelevante num certo ponto, mas enquanto estamos aqui, pelo menos fazemos as pessoas felizes e fazemos coisas bonitas. A ansiedade e outras coisas podem vir exatamente dessa sensação de inutilidade, não é? E de falta de propósito naquilo que estamos a fazer, e de não servir para nada, e de não ajudar em nada, e enfim. E como designers eu acho que é normal termos muitas vezes essas crises, até mesmo ainda durante o curso, porque percebemos que numa situação de emergência as nossas as capacidades que nos estão a ensinar, não é? Não servem assim de tanto, e sei lá. Sim. Mas mesmo assim acaba por haver situações em que há pequenas coisas que podemos ir fazendo e que pelo menos ajudam-nos a sentir que estamos a fazer qualquer coisa positiva, não é? É verdade. Tu estás a fazer este podcast, há um certo grau de altruísmo nisso, não é? Estamos a ocupar este sábado de manhã. Eu esta semana fiz um design para redes sociais para uma associação que recolhe gatos da rua e que eles não tinham imagens novas há 6 anos e pronto, óbvio que não percebes, é uma coisa que custa-me algum tempo a fazer, mas é o que eu posso fazer por eles, não é? Eu já tenho 3 gatos, não posso ter mais, e não é uma doação em dinheiro que estou a fazer, mas é uma coisa que lhes estou a dar, e é um nível muito pequeno, é uma associação daqui, é local, ninguém conhece, mas a importância das coisas não tem que ser sempre a nível mundial, universal, não é? Claro. Estarmos a fazer qualquer coisa que tenha significado pode ser numa escala muito, muito pequenina. E ao mesmo tempo pode-nos encher o coraçãozinho. Tipo, que nota tão bonita. Sim. Mas é isso, tipo, eu sinto essas cenas de uma forma mais forte quando é de uma forma mais local também. Tipo, numa escala mais pequena, ao mesmo tempo toca-me mais, não sei. Isso é verdade. Mas só para não deixar as pessoas wondering, o livro que eu estava a falar era este. Chama-se Caps Lock: How Capitalism Took Hold of Graphic Design and How to Escape from It. Eu não sei how to escape from it, mas este livro basicamente fala sobre... Tem uma introdução ao capitalismo, de como é que surgiu, quando é que surgiu, quando é que foram impressas as primeiras notas, como é que surgiu o dinheiro, as trocas, isto tipo há milhares de anos atrás, ou seja, como foi criado este sistema de valorização das coisas, e depois de nos apresentar um bocado de história, isto é basicamente uma reunião do trabalho de 5 estúdios diferentes e a forma de como esses 5 estúdios conseguem permanecer anticapitalistas, tipo estúdios de design. Eu ainda não cheguei a conclusão nenhuma porque não li muito, mas o livro é gigante também, a minha defesa, tem tipo 800 páginas, mas o livro é super bonito lá dentro, é mesmo super fixe. Não sei se dá para ver muito bem. Dá. Estava ali de Jeff Bezos. Mas o livro é super interessante e vai tendo tipo capítulos e temas e subtemas e imagens, e depois no final tem um glossário com vários temas que são falados ao longo do livro e explica
explica tudo. Eu tive que o... Isto não tem nada a ver, mas eu tive que o plastificar porque o livro é super frágil, então eu pedi à minha mãe para o plastificar, que é para ele não se estragar. Viva as mães. Sim. Viva as mães. Mas pronto, é isso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Acho que podemos pensar que o facto de estares a pensar nisso e estarmos a ter esta conversa, não é? Já é um passo em frente, porque eu acho que, não sei se sentes isso, mas muitas vezes parece que o problema é mesmo que há uma massa muito grande de pessoas ainda que não... que prefere ignorar, não é? Que os problemas existem. Sim. Ou que não têm tempo para pensar sobre eles. Não sei. Exato. Portanto, haver um certo grau de consciência já é thumbs up. Isso é verdade. Fixe. Obrigado por deixar essa nota, porque isso tranquiliza-me um bocado. Porque ao menos já estou tipo pronto. Pelo menos já estou a fazer alguma coisa quanto a isso. Mas olha, queria-te agradecer mesmo, mas agora a sério, do fundo do meu coraçãozinho, por teres vindo de gravar isto comigo novamente, tipo, a sério, ninguém está a pagar para isto, isso é... Eu também senti que foi um bocado culpa minha, porque, quer dizer, já gravei podcast tantas vezes, nem sequer fizemos backup nem nada, foi... É verdade, mas tipo, não foi nada esperto. Vamos não atribuir culpas, foi só tipo, nós não fizemos isto de uma forma muito inteligente a primeira vez. De qualquer forma. Vamos assumir. Mas é como eu te digo, acontece a toda a gente. A mim aconteceu-me logo na primeira live que eu fiz de Instagram. Fui super nava e não cliquei em guardar e aquilo desapareceu tudo e tive que repetir tudo e foi muito chato. Portanto, eu percebo perfeitamente o que sentes, porque eu tive que pedir à Rita também na altura para repetir tudo e não foi bom. E pronto. Não, mas a parte fixe é que tipo, nós deixámos passar tempo suficiente para nenhuma de nós se lembrar muito bem da conversa, portanto, essa é a parte fixe. E pronto, queria também pedir desculpa a quem tiver a ouvir isto por eu ter ficado tanto tempo sem dizer nada, porque eu só a semana passada é que decidi contar às pessoas. Eu só a semana passada é que fiquei um bocadinho mais ok com a situação. Porque sempre que eu pensava nisso, tipo, vinham umas lágrimas aos olhos. Eu sou uma pessoa muito sensível. Mas não é preciso. Mas pronto, Sofia, obrigada mesmo, muito. E vão ver o Insta da Sofia, é Luscofia, o teu arroba. Não, Sofia Rocha e Silva. É o meu nome, sim, é Sofia Rocha e Silva. O site é que é luscofia.com. É isso. Vão ver a página da Sofia, site, podcast, cenas. E é isso. E obrigada por teres ouvido. E obrigada a toda a gente que ouviu também. E beijinhos. Obrigada pelo convite. Tchau, Inês. Ora, obrigada eu.